É verdade. E aí é o seguinte, o São Paulo liga um alerta, obviamente. Essa coisa de tipo assim, não pode vacilar, não pode vacilar. O negócio é focar, 2-0 resultado traiçoeiro. Então o São Paulo vai focadinho pro jogo contra o Goiás. E aí, pelo que eu ouvi dos corredores do Morumbis e tal, não sei o quê, seria a ideia poupar contra o Atlético Goianiense, né, colocar um time alternativo para descansar e quinta-feira enfrentar o Nacional do Uruguai no primeiro jogo da Libertadores. Que aí teria uma semana para jogar aí os dois jogos, né? É o mais... Porque é o seguinte... Lógico, em tese, mas assim, o São Paulo não pode largar o Brasileirão, né? Não vai largar o Brasileirão. A vitória de sábado ajudou. Então, você lembra quando o São Paulo perdeu pro Vasco? Ficou uma crise danada? Uhum. Chamaram o Zubeldia, a direção chamou o Zubeldia e explicou para ele. Falou assim, olha, durante Copa América e tal, só tá disputando o Campeonato Brasileiro, não tem a necessidade de poupar. Por quê? Jogo contra o... Foi um revés no Morumbis também, Criciúma, pode ser? Não, Criciúma ganhou. Teve um jogo no Morumbis que empatou, né? E aí depois teve um jogo contra o Vasco que tomou aquele atropelo. Então esses jogos, jogo em casa, por exemplo, jogo contra o Vasco que na época estava mal e tal, deram um toque para o Zubeldia e falaram assim, olha, esses jogos são jogos para ir completo, descansa depois e tal, aquela coisa toda, porque não tem quarta e domingo, quer dizer, não tem quarta e domingo de Copas e Brasileirão. Agora é hora de fazer a gordura. E aí, São Paulo derrota pro Cuiabá, o pessoal tá ligado. Cuiabá, boa, Cuiabá, é isso aí. Cuiabá e Vasco. Eram 2 jogos para você, minimamente, um ganhar e o outro pelo menos empatar, né? Ou vencer os 2. Então, pelo momento e tal do Vasco, né? Mas você agora realinha a rota e o São Paulo está ganhando os jogos, porque está jogando com todo mundo. Então agora que você tem ali entre a Copa do Brasil, né, e todo torcedor de São Paulo espera que o time passe, você tem um adversário teoricamente mais tranquilo que você consegue dar aos reservas uma e assim, inclusive eu acho que quinta e domingo dá inclusive para dar uma mesclada nos 2 jogos se precisar. Então, mas na quinta? Mas na quinta você não precisa tirar um monte de gente. Você pode pôr um Nestor, você pode pôr um Rato. Não, mas não sair com o time titular. Mas se o Rato jogar é mal, por exemplo? Não, então aí acho que tem que ter força máxima. Então, mas o Rato não seria força máxima? Eu acho que assim, é o time que está jogando Nestor? Copas, né? Não, pode ser. Eu acho que algumas peças do São Paulo hoje conseguem trocar sem cair muito o padrão do time. Mas aí você consegue trocar durante o jogo, né? Não, mas mesmo do começo. Enfim, mas de qualquer forma, pro domingo contra o Atlético Goianiense... Já vira um poupar, né? Mas se você poupar deles, 1 ou 2, não tem problema. Não sei, eu acho que se a tua ideia eu entendo, mas acho que o chat ficaria putaço com você. Porra, pra que poupar? Porque aí depois perde jogo pro Atlético Goianiense. Não Goianiense, mas sei lá, tem uma dificuldade para classificar. Sim. Os caras vão na jugular. Não, eu entendo, mas é que, a meu ver, quando você coloca, por exemplo, um Rato ou um Nestor, que até outro dia eram titulares, você não tá poupando ninguém, você só tá... aí é elenco. Revezando, é elenco. Aí é elenco. Diferente. O pessoal quer saber de Alexandro, se teve alguma reviravolta ou se segue na mesma improbabilidade. Segue na mesma e até o Palmeiras, né? Abriu mão. Também? Difícil, né? O que eu ouvi no São Paulo foi que essa questão dos números ficaram muito altas e muito fora pro São Paulo, né? Então, reviravolta. A reviravolta seria o jogador falar para o São Paulo, quero jogar aí, vamos negociar. Pelo que eu sei, isso ainda não aconteceu, ou nem deve acontecer. Mas, obviamente, se tiver alguma coisa, a gente vai atrás dessa informação, né? De contraproposta que o Alexandre teria feito. Então, assim, acho que se o Alexandre fez uma contraproposta, eu acho que o Alexandre comunica o São Paulo que quer jogar no Brasil e quer negociar. Isso eu não consegui, pelo menos me disseram que não aconteceu, até o presente momento, sei lá. Obrigado, Gui Robert, por reparar que a calvície está chegando aqui. Nossa. Ela não está chegando, ela já está bem estabelecida, pô.
Tá tudo bem. Eu me aceito. Eu me aceito como eu sou. Quero falar do São Paulo, que foi muito bem contra o Flamengo no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Tem jogo na quinta contra o Goiás pela Copa do Brasil, já aplicou um 2-0 e procura reforços para a Zubeldia. Divisão de rede, seguimos por aqui. O Zubeldia tá sem cartão amarelo, né? Olha só, não é notícia nossa aqui do Brasil, mas segundo um jornal argentino, o Paul Fernandes, jogador do Boca Juniors, seria a contratação do São Paulo, pedido do Luiz Zubeldia, e estaria muito próximo do tricolor paulista. Isso, São Paulo, tá com o pacote, papai. As novidades do mercado da bola no São Paulo vêm da Argentina. Segundo o Diário Olé, o volante Paul Fernandes, de 32 anos e que pertence ao Boca Juniors, será jogador do tricolor paulista e que um pré-contrato já foi assinado. Nossa reportagem também apurou esta informação. De acordo com a publicação argentina, o São Paulo gostaria de contar com o atleta nesta janela. O Boca quer que ele cumpra seu contrato até o final do ano que vem. Porém, os chineses teriam avançado em um acordo com Juliano Galopo, que vem jogando pouco com o Zubeldia. E esta troca poderia adiantar as coisas. Paul também despertou o interesse do Fortaleza. Ele teve passagens por Rosário Central, Cruz Azul, Godoy Cruz e Racing. Chegou à La Bombonera em 2020 por empréstimo e foi contratado em 2022. Tem 8 títulos na carreira, 4 no futebol mexicano, 1 pelo Racing e 3 pelo Boca. Ano passado foi vice-campeão da Libertadores. É titular do time e também um dos líderes do elenco, atuando como capitão. E ontem o elenco se reapresentou e iniciou os trabalhos visando o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Goiás. Luciano, suspenso no Campeonato Brasileiro, está de volta. E Igor Vinícius, poupado no último sábado, deve estar à disposição. Galopo ainda é dúvida por conta de uma inflamação no pé direito. A tendência é que esteja à disposição para domingo contra o Atlético Goianiense. O mês de agosto reserva também outros jogos decisivos. A Libertadores está de volta e os jogos contra o Nacional do Uruguai pelas oitavas de final acontecerão nos dias 15 e 22. E os ingressos para a partida de volta em casa já estão à venda para sócios torcedores. O importante é que o nosso trabalho que a gente vem fazendo está sendo bem feito, que a gente está fazendo os treinamentos, a gente está aplicando no jogo. E como o treinador falou, é bom quando você trabalha e consegue aplicar no jogo que você treina, as coisas, né, ficam mais fáceis, claro. Pois é, este foi o discurso após a importantíssima vitória contra o Flamengo, que até aquele momento era o líder do Campeonato Brasileiro. Essa confiança é muito importante para a Copa do Brasil. A vantagem é boa. O São Paulo pode perder por um gol de diferença que fica com a vaga nas quartas, mas todo cuidado é pouco. Bom, a situação é muito clara, já que primeiro São Paulo perdeu o Pablo Maia. Estava na seleção, titular absoluto. Depois o Alisson, que era o jogador mais elogiado, pelo menos aqui no programa, na temporada. Sim. E aí tem o Luiz Gustavo, que já não é um jovem, que de repente em algum momento vai precisar ser poupado, daquele descanso. Então é óbvio que o São Paulo precisa procurar um volante, seja um primeiro ou segundo volante, se fizer as duas, melhor ainda. E o Paul Fernandes é um jogador bem destacado, bem elogiado na Argentina. Joga lá no Boca, não é? O Boca que continua na Copa Sul-Americana também. Daqui a pouquinho tem esse embate com o Cruzeiro. Enfim, seria um jogador interessante. Tenho certeza que o Zubeldia está torcendo pela contratação. Não tenha dúvida. Você citou 2 jogadores que, quando estão jogando ali, eram importantíssimos, que foi o Pablo e o Alisson, né? Que inclusive falei com o Alisson ontem. A recuperação tá indo bem, tá tranquilo, a cabeça tá boa. Isso é o mais importante, que é um período de muita paciência. Assim. Então, mais uma vez, um grande abraço pro Alisson. Loirão, o Luiz Gustavo é extremamente profissional, porque já são, 9, 10, 11 jogos já como titular, jogando num nível muito alto. Tanto é que as pessoas estão falando muito pouco da ausência do Pablo pela qualidade que o Luiz Gustavo vem colocando aí. O Bobadilla, quando joga no meio do campo, não está conseguindo jogar. Eu acho que daí despertou o interesse de contratar mais um jogador para esse setor. O que acontece com o Rodrigo Nestor? O Rodrigo Nestor, Loirão, eu acho que é uma questão de confiança. Ele ficou fora, o time está funcionando com as escalações que o Zubeldia vem colocando no meio de campo. Eu também não entendo muito a função que o Nestor exerce. A gente estava comentando aqui sobre o Maurício. Eu não sei se o Nestor joga bem pelo meio, caindo para os lados, ou dos lados vindo para o meio. Eu sei que é um jogador que é importante para o elenco, mas eu sinto que ele está sem ritmo, sem confiança. Assim como o Wellington Rato, que no último jogo, para mim, fez uma das melhores partidas depois que ele voltou da lesão. Bom, ainda seguindo pela Copa do Brasil, amanhã tem jogo importantíssimo.
Então é isso aí, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias aí do São Paulo, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de tudo e não estar perdendo nada. Já chega deixando seu like, se inscreva também nesse canal, porque é super importante a sua participação. Já chega deixando like, sininho de notificação para você não estar perdendo nada e estar por dentro de tudo. Um grande abraço no teu coração, até o próximo vídeo. Vamos que vamos.